Olá pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu tô aqui com o Fábio Gabriel, faixa preta no Jiu-Jitsu, meu parceiro aqui nesse podcast. E eu tô aqui com o Vitor Mesquita, um faixa preta na viola e nas produções aí audiovisuais aí pelo Brasil afora, não é, Vitor? Tá com a gente aqui, estamos juntos aqui no Lamparina Cast, mais um episódio especial, como todos os outros episódios são especiais aqui em nosso Lamparina Cast. Hoje o convidado especial... Antes de falar do convidado, como a gente falou, todos os episódios são especiais, então aproveita a oportunidade agora, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho e assista assim que você concluir, comenta aqui o que você achou, porque hoje o convidado realmente é especial e a gente vai trazer valiosos assuntos. Bem valiosos assuntos. Hoje eu estou com o Márcio, especialista em ouro. Hoje nós vamos falar a história do ouro, vamos trazer a parte espiritual do ouro, vamos trazer o ouro no Brasil, o ouro do mundo afora, o que o ouro representa para o ser humano, e hoje a história está recheada. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, grande. Bem-vindo ao Lamparina Cast. Tudo jóia, grande Pete. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Então, recebi o convite do meu amigo aí, professor de Jiu-Jitsu, né, meu amigo Pete, e eu resolvi aí dar uma palhinha aqui sobre ouro, né? Então, vamos lá. Quais são as curiosidades de vocês sobre esse metal tão maravilhoso aí que tem na O Márcio já começou trazendo uma curiosidade, né? É, o Pete, né? O Pete, né? Primeira vez, né? É porque eu treino Jiu-Jitsu há 25 anos, né? E aí esse apelido pegou desde quando eu entrei no Jiu-Jitsu, aí as pessoas me conhecem como Pete, não como Fábio Gabriel, né? Mas é muito bem, muito legal aqui a gente poder falar desse assunto que a mim muito me interessa e acredito que muitos que nos acompanham também muito interessa. Hoje então vamos trazer assim a parte do ouro. O ouro, quando surgiu o ouro nesse planeta Terra? Então, a gente tem duas teorias, né, do surgimento do ouro. Você tem uma teoria mais mística e você tem uma teoria mais técnica. A teoria mais técnica é que ele veio através de uma chuva meteórica, né? Ele veio do espaço. O ouro veio do espaço. Então, quando passou na entrada da atmosfera, ela explodiu e aí pulverizou toda o planeta Terra. Por isso que o ouro é encontrado na superfície, né? Ele não é encontrado em grandes profundidades, que é o caso do diamante, né? O ouro fica mais na superfície. Eu pensei que o ouro tinha que ser mais profundo. Não. O ouro ele é mais superficial, diferente do diamante. Que o diamante, para ser formado, ele precisa de alta temperatura e de alta pressão. Então, no planeta Terra, você tem isso mais próximo do centro, né? E a outra teoria é a teoria, que é uma teoria mais mística, que ela veio por alienígena, povos de outros planetas, depositado um ouro aqui na Terra, e vem outros povos também, alienígena, que precisa do ouro e vem aqui buscar o ouro, enfim, você tem essas duas teorias aí, a técnica, uma teoria mais técnica, essa teoria mais mística. Por alguma utilidade o ouro está aqui nessa Terra, né? Exatamente. E a gente vai ver no decorrer desse bate-papo nosso algumas coisas, o porquê o ouro está nessa Terra aqui, né? Exato. Tão precioso pra gente e tão essencial hoje. Essencial não só pelo seu valor econômico, mas também algumas utilidades que o ouro representa hoje. E como é que foi a descoberta do ouro? Então, o ouro, você tem descoberta, na história do ouro, né, o povo que começou a usar, que tem registros na história, você tem muito registro bem definido e bem detalhado dos egípcios, né? O Egito começou a fabricar muita joia, os ourives dessa época, né, fabricavam muitas coisas. Você tem também nos maias, você tem os incas, né, mas a parte mesmo de produção da joia, ela é mais acentuada e bem mais registrada com os egípcios. Agora, eu não sei por quê, eu acredito que os povos egípcios, né, na história foram aqueles que registravam mais os momentos, né? Então, por isso que talvez, né, você tenha aí uma exatidão maior, porque eles começaram a deixar escritas, né? Exatamente, deixaram mais registrados isso. E os outros povos não, né? Eu acredito nessa teoria aí. Se fala que o ouro já foi visto há 5 mil
anos antes de Cristo, né? Exato. Como parte da antiguidade egípcia ali, que via o seu valor, a sensação de poder que ele trazia. Eu acho que é por conta, penso eu, por conta do seu brilho, né? E isso tem na sua origem da sua palavra, o ouro. Qual é o significado da palavra ouro? Então, o ouro você tem... Voltando na parte mística, né? Porque vamos falar da parte mística. Se você for olhar no livro de Salomão, né, você tem aí a riqueza de Salomão, que hoje o homem mais rico do planeta, ele não se compara, nem chega perto da fortuna que o Salomão teve em sua época, né? E o que o rei Salomão tinha nessa época? Ouro e prata, né? O ouro representando mais aí também na parte mística, né, representando o feminino, né? E a prata representando aí o ouro representando o masculino e a prata representando o feminino. Por isso que é um metal muito muito apreciado, né? Muito apreciado pelas pessoas, muito apreciado pela população mundial. Todo mundo gosta de ouro, né? Todo mundo gosta de ouro desde a época de Salomão, desde 5.000 anos antes de Cristo. As pessoas gostam do ouro. O ouro tem uma energia, o ouro tem uma coisa que eu não sei explicar. Mas, por exemplo, nasceu uma criança, você vai dar uma pulseirinha. De qual material é a pulseira? Ouro, né? Ouro. A maioria dos pais, né? Ouro. Você vai dar uma pulseira de ouro. Aliança de casamento, ouro, né? Então, assim, o ouro tem uma energia fantástica para as pessoas. Até os incas, eles falam que o ouro, né? O ouro é visto como um metal muito precioso, né, para eles. Não um valor econômico, mas um valor espiritual, né? Eles falam que o ouro representava a lágrima de Deus, né? Representando o sol pelo seu brilho, né? Mas como o ouro representando a lágrima de Deus. Bonito isso. Sim. E essa teoria mística vem dessa época, né? Porque você tem o ouro representando a lágrima de Deus, o ouro representando Deus Sol, né? No Egito, o ouro representava o Deus Sol e a prata representava a Lua, que você une, né? Você une sempre... como você tem o mal e o bem, você tem o feminino e o masculino, você tem o ouro e a prata, né? Os dois se complementam, né? Por isso que você tem bodas de prata, você tem a união aí do ouro com a prata para fazer uma aliança de bodas, por exemplo. Você tem a união do masculino e do feminino. Os gregos falavam que o ouro, na verdade, é uma combinação densa, né, da água e da luz solar, né? Bonito isso, né? Bonito. Então, os povos antigos, eles traziam o significado espiritual mais do que o econômico, né? O econômico era visto de uma forma... Depois surgiu a parte do escambo, né, da troca que se tinha, né, do ouro, né? E com aqui, dois casos que nós já falamos, os gregos, os incas, né? Alguns povos que traziam isso como mais a parte espiritual, né? E até hoje o ouro, você tem uma parte comercial muito forte no ouro e você também tem essa parte espiritual também no ouro. Você tem pessoas que cultivam muito a prata, né? Algum guru, eles pedem para você usar prata, porque é para uma purificação. Outros pedem para você usar o ouro, que também é para uma purificação específica e tal. Então, assim, se você começar a entrar na parte mística, eles começam a casar ouro com uma determinada pedra, né? Porque a pedra também, como é uma coisa natural, é para purificação de energia, proteção de alguns males. E aí, essa pessoa vai orientar você a usar determinada pedra com ouro, ou vai determinar você a usar essa pedra com prata, né? Porque você vê, a parte mística também está muito por trás do ouro e da prata, né? São dois metais que caminham lado a lado, né? Eles caminham lado a lado na parte mística, mas na parte financeira a diferença é muito grande, né? Do valor do ouro e do valor da prata. Por que a diferença é muito grande? Então, a diferença é grande pela escassez, né? A prata, você consegue prata mais fácil no mercado, né? Você tem muito mais prata disponível. E o ouro não, o ouro é mais escasso, né? O ouro é bem mais escasso do que a prata, por isso essa diferença de valores. E você tem algumas características físicas da prata e característica física do ouro, que muitos preferem o ouro pela sua característica, né? E outros preferem a prata pela sua característica. Eu vi
Você falou que o ouro, a maioria do ouro é pela superfície, né? Que é encontrado, né? Inclusive, a maior pepita do mundo foi encontrada na Austrália, com 78 quilos de peso bruto. Ela tinha ali poucos centímetros, né? 2 centímetros da espessura do solo, que foi encontrado. Eu queria achar uma dessa, né? Pois é, isso reforça mais a teoria que é que veio de uma chuva meteórica, né? Você vê, ela deve ter, para chegar nesse tamanho na Terra, imagina o tamanho que ela entrou na atmosfera, que ela passou por uma temperatura alta na entrada da atmosfera e ela pulverizou, ou seja, próximo dessa pepita, com certeza tem muitos outros fragmentos menores. É só procurar que vão achar. Né? Porque quando ela explodiu na entrada, né? Imagina, a chuva de pequenas pedrinhas de ouro, pequenas pepitas, né? Que veio nessa chuva. Viabilizaram Exatamente, ou seja, geralmente o local que é achado essa pepita, naquela região é um garimpo. É um garimpo que eles estão procurando ouro naquela região, eles estão achando muita coisa. E tem algum lugar assim no mundo que tem mais ouro, que foi mais encontrado ouro, ou no mundo todo você consegue encontrar? Você tem a corrida do ouro americana, né, que é a mais famosa, né? Você tem essa corrida aí americana. E lá foi uma loucura, nessa época foi surreal. Então, assim, na história, o que você tem mais forte é essa parte dessa corrida americana aí do ouro. Eu acho que os Estados Unidos hoje ainda é o país que concentra a maior reserva de ouro do mundo, né? 25% da produção do mundo está nos Estados Unidos. Dizem que estão em torno de 580 mil barras de ouro estão contidas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, assim, a corrida do ouro lá foi bem grande, mas você tem ouro aí em todo o planeta, você tem ouro, no solo você tem partículas de ouro ali. Né? Agora, assim, tem países que você tem um garimpo mais fácil, tem países, devido à legislação, e tem países que você tem um garimpo mais difícil, né? Ilegalidade e tal, enfim, aí vai da regra de cada país aí em extração desse ouro do solo. Na época de Salomão, né, ele foi considerado o homem mais rico do mundo por conta do ouro e da prata, né? Tem algum registro que ele tinha garimpo no reinado dele, ou era a troca? Porque o ouro era moeda na época, né? Moeda de troca. Então, eu acredito que na época de Salomão, como o ouro era uma moeda usada na época, e por ele ser o homem mais rico, né? Eu acredito que a fortuna dele, a riqueza dele, o lastro da riqueza dele era todo em ouro, por ele ser o homem mais rico, né? Agora, como que esse ouro chegava até ele, eu acredito que era pagamento de impostos, pagamentos de alguma coisa, né? Recebimentos de vendas. Acredito que seja essa ideia. Mas você tem, inclusive, filmes, né? Que você tem, Indiana Jones mesmo, tem alguma coisa nas minas do rei Salomão. Né? Então, assim, provavelmente tinha garimpo. E todos os utensílios que usava naquele reinado também eram taças de ouro, né? Ouro e prata. E eu soube, pode ser parte de curiosidade mesmo, né? Que mais de 20 mil quilos de ouro ele recebia sempre, né? Quilos e quilos e quilos de ouro presentes. De presentes. Ele recebia presentes de outras tribos, né? Chamado de tribos de Israel. Né? Recebia presentes, ele recebia baús, né? De ouro. O reinado de Salomão, né? Você recebia esses presentes, né? Em filmes relatam as minas do rei Salomão, acho que era até do Indiana Jones, né? Nas minas do rei Salomão. Isso aí é filme para quem tem mais de 40, né? Eu acho que a galera de hoje, os mais novinhos aí, nem sabe que existiu Indiana Jones. Mas, enfim, pagamento de impostos daquela época, toda essa questão aí, eu acredito que a quantidade de ouro que ele tinha armazenado era oriunda dessas fontes aí, de presentes, de minas e de recebimento de alguma outra coisa. Ô Márcio, quando o ouro é extraído, ele é o ouro puro, certo? Sim. Ele já não tem o ouro, a mistura do ouro que a gente fala. Como que é visto? A gente fala que o ouro é pelo quilates, que você sabe se o ouro é puro ou não, é assim? Exatamente. Então vamos falar do garimpo, né, da extração do ouro. O ouro é extraído da terra, garimpou, fundiu ali, você tem um ouro. Nesse ouro que ele é extraído ali, você tem uma impureza nele, de outros metais que foi derretido junto ali.
Então, por exemplo, existem garimpos que não vai dar um ouro... Já eu falo sobre esse termo. Não vai dar um ouro 1000. Vai dar um ouro 820, 850, né? Já eu explico isso. Então, o que acontece? É extraído desse garimpo essa quantidade de ouro. Então, geralmente, as pessoas que compram ouro de um garimpeiro, ele tem que saber de qual garimpo está vindo esse ouro, para saber o percentual de impureza que está contido naquela liga. Aí ele vai calcular e vai pagar para o garimpeiro o valor. Ou, deixa eu só fazer uma observação. Existe a extração que é feita pelo garimpeiro e também por mineradoras também. Exato. Os dois têm, vamos dizer, a gente está falando aqui a respeito de tanto a mineradora como o garimpeiro que tiveram autorização para fazer. Sim, exatamente. Na parte de ilegal, né? A gente está falando da parte legal. Legal. O garimpeiro que tem um garimpo legal, né? Porque assim, você pode ter, no Brasil tem alguns garimpos legais que não é de mineradora. Sim. E você tem a mineradora, né? A mineradora, ela já vai extrair aquele ouro, já vai fazer a purificação e já vai sair a barra pronta no teor 999,9, que é o ouro 24. Certo. Que é o ouro puro, né? Esse ouro é aquele valor que você vê no jornal, aquela cotação que é cotada na bolsa, né? que é comercializado na bolsa de valores, né? É o ouro 24. É o ouro, na verdade, 999,9, né? Por que não 1000? Porque na ciência ele nunca é puro. Então você tem 999,9, você tem aí 0,1 aí de uma impureza que não se sabe o que, mas é irrelevante na fabricação de joia. Então vamos lá, o garimpeiro, na indústria, na indústria que está fazendo esse garimpo, ela já extrai esse ouro, ele tem um percentual de impureza, ela já faz a purificação, né? O que o garimpeiro faz? Ele não faz essa purificação, ele extrai o ouro, derrete, faz uma pepita e vende para um comprador. Esse comprador calcula a impureza que tem nesse ouro, baseado de qual garimpo veio, e paga para o garimpeiro, fica com esse ouro, processa esse ouro, transforma num ouro 1000 e lança no mercado para produção de joias ou produção de equipamentos eletrônicos, enfim, né? Que o ouro é utilizado também não só em joias, né? Mas ele é utilizado em vários outros segmentos também de tecnologia. Esse microfone aqui talvez deva ter alguma coisa em ouro nele, né? Alguma... Celulares, microfone, relógios... processador de computador, tem conectores de alta qualidade, né? De alto desempenho, tem ouro, porque o ouro, além de ser um metal nobre para fabricação de joias, é um metal muito bom para conduzir corrente elétrica, né? Então é uma coisa fantástica. Você tem diversas possibilidades de uso do ouro, né? O ouro pode... Em vários ramos aí da indústria, você pode utilizar o ouro para fabricação de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai comprar uma joia numa loja ou com a joalheiro, a gente consegue pegar o registro de onde é que foi, onde o joalheiro conseguiu aquele ouro, ou não tem esse certificado, por exemplo? Por enquanto, não. Isso começou a existir com o diamante. Com o diamante hoje você tem uma documentação você já sabe qual mineradora que vai estar extraído. Você sabe a procedência de um determinado diamante, né? O ouro ainda não tem. O ouro você tem um metal ali. Por que não tem isso? Isso é muito complicado. Isso é muito difícil, porque o ouro, depois que você derrete, ele fica líquido. Né? Se eu pego a minha correntinha, a sua aliança, a corrente dele, derreti aquilo dali, fracionei, cara, não dá para saber a origem. Não dá para saber a origem exata daquilo dali, né? O que a gente compra? Quando você compra o ouro puro, quando eu compro o ouro puro, eu compro de uma empresa, né, de boa fé, é uma empresa grande no Brasil, e eu acredito, né, fielmente que é uma coisa legal. Sim. Né? Eu acredito que é fielmente legal. Existe toda a empresa, tem um registro. Exatamente, né? Então, assim... Márcio, mas... Agência Nacional de Mineração. Mas será que eles compraram esse ouro, foi joias um dia, e aí eles purificaram, deixaram ela 1000 novamente, transformou em ouro 24, porque você pode fazer isso. Né? Eu tenho um ouro 18, eu vou derreter ele, remover os outros metais, que tem 25% de outros metais do ouro de joia, né, que geralmente é prata e cobre. Já a gente entra nesses outros metais utilizados para fazer a joia. E aí o que acontece? Eu transformo ele em ouro 1000 novamente, em ouro puro. E aí eu posso comercializar. Pode ser que essas indústrias façam isso? Pode, não tem nada ilegal nisso. Né? Nada ilegal. Por exemplo, ela pode participar de um leilão da Caixa Econômica, só para ter de exemplo,
e aí arremata um lote de ouro, de joia, derrete esse ouro, purifica esse ouro e vende para o mercado joalheiro novamente, ou para uma indústria fabricar componentes eletrônicos, né? Isso pode ser feito, né? Sem problema nenhum, não é ilegal. Antes da gente começar, você falou, né, que estimam que todo ouro do mundo cabe numa piscina olímpica. Exatamente, né? Estima-se que todo o ouro aqui do planeta, né, ouro em uso, né, tanto essa reserva que tem nos Estados Unidos, as joias que a gente está usando, se derreter tudo, cabe dentro de uma piscina olímpica. E você falou uma coisa muito interessante, fora nos bastidores, né? Trouxe essa informação que eu achei muito, colocou a gente para pensar, né? Que o ouro, na verdade, ele é reciclável, né? Então, aquela situação que você falou, você pode estar usando um ouro que já foi um faraó, não é isso? Exatamente, o ouro é reciclável. Por exemplo, você tem uma aliança de ouro, né? Tá, essa aliança que você está usando, ela veio de uma loja, que ele comprou o ouro, a barrinha de ouro de alguém, que essa pessoa comprou de uma outra pessoa, que se você for parar para pensar, isso é exatamente verdade. O ouro que você está usando na sua joia, na sua corrente, na sua aliança, ela pode ter sido parte de uma coroa de uma rainha do passado, pode ter sido parte de um anel de um faraó, pode ter sido parte de coisas muito, muito fantásticas. Você não tem ideia, né, da origem, de onde veio esse ouro que você está usando, porque é exatamente isso que o Gabriel disse, ela pode ter partes de ouro aí que pertenceu a um faraó. E você acredita que existe a energia que é colocada no ouro? Tanto na sua extração, como aquele que compra, você vê isso? Porque se a gente, no início da nossa conversa, nós falamos dos povos antigos que traziam isso mais acentuado, né? Que é a parte espiritual do ouro. Então, isso é um assunto que eu gosto bastante também, de falar sobre essas energias, né? O Masaru Emoto tem um livro que eu acho que é O Poder das Águas, né? Ele percebeu que a palavra tem poder sobre as águas. E, inclusive, ele consegue comprovar cientificamente falando. Né? Cientificamente, ele tem a prova técnica disso. Né? Isso está tudo no livro dele, é científico. Então, tudo é feito de matéria. Né? Você tem lá os elétrons, os átomos, aquilo tudo gira numa frequência. Então, você tem a frequência, a energia sua está numa peça pessoal, né? E você tem, os três aqui, a gente está vibrando em frequências diferentes, ou na mesma frequência, por isso que o ambiente está agradável. Né? Então, assim, quando a gente parte da joia, com certeza, eu acredito fielmente nisso, que a energia da pessoa, aquela joia carrega, parte da energia dessa pessoa, porque, vamos pensar numa aliança, a aliança está com você 24 horas, né? Então, assim, você transmite sua energia para essa peça, sim, ela faz parte do seu corpo. Então, assim, eu acredito fielmente nessa questão da energia estar presente na joia que você usa. Eu tenho experiência e muitos ourives, pessoas que trabalham na bancada, conta que você tem coisas que é difícil de fazer um determinado concerto, é difícil de você transformar às vezes um conjunto de joias. Já aconteceu comigo algumas vezes, né, de eu receber de cliente peças que pertenceu ao avô, à avó, à mãe, ao pai, para eu fabricar alguma coisa para ela, para fazer um par de aliança, ou para fazer uma correntinha, uma pulseira, e ter dificuldade do trabalho fluir. Simplesmente ter dificuldade do trabalho fluir. O negócio não vai, o negócio não anda, o negócio fica realmente travado. Né? O trabalho fica realmente travado. É impressionante. Se vocês conversarem com alguns ourives, mesmo conserto, né? Um ourives vai consertar alguma coisa e ele, às vezes, pode reclamar do tipo, olha, que trabalho me deu para soldar isso daqui. A solda não ficava no lugar certo. Ela corria para o lado direito, ela corria para o lado esquerdo. O negócio estava difícil de fazer. E às vezes é um serviço simples, mas acaba ficando demorado. Cara, o que é isso? Isso é uma frequência energética ali que não está batendo. A dele não está batendo com a mesma frequência dessa peça. Enfim, eu acredito muito nisso por prática do dia a dia.
Prática do dia a dia. É impressionante. E tem gente que tem joia, quando fica em contato a joia escurece. Então, esse processo é chamado de oxidação, né? O ouro pode oxidar? Então vamos lá. Vamos falar o ouro. O ouro oxida? Não. O ouro não oxida. Então, se você fizer uma solução de água sanitária e vinagre meio a meio e colocar uma peça de ouro dentro, porque o pessoal fala assim, para saber se... Tem gente que ensina na internet a testar ouro em casa, né? O que eles falam? Você faz uma solução de 50% de água sanitária e 50% de vinagre, né? Se a pessoa for fazer isso, cuidado que ela levanta um gás dali, esse gás não é muito bom para a saúde. Então, assim, fique esperto quando vocês forem fazer esse teste em casa que as pessoas orientam. Então, assim, você pode fazer esse teste e colocar sua aliança, né? Sua aliança comprou de ouro 18 numa loja. Sim. Ela vai escurecer? Vai oxidar. Aí a pessoa fala assim, mas na internet eu vi um vídeo que falou que o ouro não oxida. Só que você está fazendo um teste com o ouro 18. O que é o ouro 18? O ouro 18 é uma liga metálica de ouro composta de 75% de ouro e 25% de outros metais. O que está oxidando? Os outros metais. E aí ela está escurece um pouquinho por causa dos outros metais, não por causa do ouro. Né? E o ouro pode deixar a peça... O perfume pode oxidar. Algum produto químico pode oxidar. Ele está oxidando a sua aliança. Ele está oxidando todo aquele metal que não é ouro, que está presente naquela peça. Então, assim, você tem outros metais que geralmente é prata e cobre. Mas aí vai depender de qual o processo de fabricação que essa joia foi desenvolvida para a gente saber direitinho aí quais metais que eles utilizaram para essa produção, para essa finalidade. Que pode entrar muito mais outros metais do que prata e cobre para uma fabricação de uma joia. Por isso que a joia em ouro 18 pode sim oxidar. Dá para ter joia couro 24? Dá, não é comum. A joia em ouro 24, ouro 22 quilates, ela é mais comum em países árabes. Aqui não. Por que em países árabes? Você tem os países árabes, eles fazem um trabalho, uma técnica que você precisa de um ouro mais macio, mais flexível. Por isso você precisa de um ouro 24 e você precisa de um ouro 22 para fazer esse trabalho aí. É um manuseio, na verdade. Exatamente. É a técnica de fabricação, eles precisam de fio muito fino, fio muito flexível, né? Coisas que precisam... Só vai conseguir desenvolver aquele trabalho com o ouro 22 ou o ouro 24. Por quê? Por causa da dureza do metal. Eu ouvi que justamente isso, né? A forma de manusear o ouro, né? Que o ouro é muito fácil de manusear, né? Assim, quando você pega uma grama de ouro, você consegue colocar numa linha, isso a quase não sei quantos metros. Exatamente. Você tem um ouro... Vamos falar do ouro que é mais fácil de você fazer esse manuseio, que é o ouro 24, né? Ele é muito macio. Por isso que você já viu em filmes as pessoas mordendo o ouro. Sim. E morde o ouro para ver se é o ouro verdadeiro. Isso é mais difícil fazer com o ouro 18, porque o ouro 18 ela tem uma dureza maior. Então no ouro 24 ele é mais macio, ele é mais molinho. Então você consegue esticar metros e metros um fio de ouro. Eu acho que chega da espessura de um fio de cabelo. Muito fino. Até mais fino, porque o fio de cabelo eu acho que é 0,1 milímetro, 0,015, uma coisa assim. Então, cara, é um fio muito fino, metros e metros com uma grama de ouro dá pra fazer. Eu ouvi que uma grama quase chega a quase 1.000 metros, é muita coisa. Aí você pode... Se você for ver pelo um fio de cabelo, eu acredito que dá para poder fazer. Às vezes até um pouco mais fino que um fio de cabelo, né? As oficinas de ourivesaria não dá para fazer, não dá para puxar um fio tão fino, né? Sim. Mas você tem aí indústria que trabalha com, sei lá, com filamentos para processadores de computador, que eles conseguem fazer aí, eu acho que facilmente um filamento muito fino para conduzir ali frequência mínima de corrente elétrica para fazer um processador funcionar. Eu acredito nessa hipótese. Né? Mas a questão do ouro, vamos lá, a alta joalheria, por exemplo, ela já utiliza o ouro 18. Mas Márcio, nos Estados Unidos o pessoal fabrica muito em ouro 14 e tal. Então, na Europa também, muito ouro 14, ouro 10 está entrando agora no Brasil. A alta joalheria, se você for comprar uma joia de alta joalheria em qualquer parte do planeta, é ouro 18.
Sim. Porque o ouro 18 é um ouro mais, digamos assim, você consegue ter uma dureza do ouro, você consegue ter um processo de oxidação mínimo no ouro 18, você consegue fazer garras para segurar as pedrinhas bem finas, mas com uma dureza que necessária para não ter queda de pedras, para você ter uma durabilidade na sua joia. Então, por isso que o ouro 18 ele é mais utilizado aí na alta joalheria. E no Brasil, né, que é o padrão do ouro nacional, é o ouro 18. O ouro 18 tem o quê? 1/3 de ouro, realmente? O ouro 18 ele tem 75% de ouro e 25% de outros metais, né? Isso é o ouro 18. É o mesmo ouro 750, né? Só muda essas duas... Na verdade, o 750 e o ouro 18 é uma métrica, né, que você tem um padrão de medida americano, que você tem um quilate, e você tem um padrão de medida europeu, que é o 1000, que é o 999,9. Então, muitas vezes vocês vão ver em correntinha 750. É o ouro 18. E quanto menos o quilates dele, menor é a pureza do ouro? Exatamente. Você tem o ouro 16, né? Ele tem 16 partes de ouro e o restante de outros metais. Entendi. O ouro 18, ele tem 18 partes de ouro e o restante de outros metais. E o ouro 18, se você for ver, ele é 75% de 24. Sim. Que é o mesmo ouro 750, que ele é 75% de 1000. E o ouro 24 é o ouro comum aí, o ouro 22 é joias bem comuns fabricadas nos países árabes, né? Pela técnica de produção. Lá onde eu moro aqui em Brasília, numa região rural, e volta e meia o pessoal roubava os fios de alta tensão para roubar o cobre. Uhum. Tem ouro também nesses fios? É só o cobre. É só o cobre. É só o cobre, mas o cobre ele também é muito, o valor do cobre é muito alto no mercado, né? Por isso que eles roubam essa fiação aí. Tem algumas cidades já substituindo por alumínio, né? O fio é de alumínio. Aí você tá tirando aí... É mais difícil extrair, né? Penso eu, né? O que? O alumínio? O alumínio. O alumínio, o valor de mercado do alumínio é mais barato. Mais barato. Mais barato. Então não tem interesse da galera roubar, mas os fios de cobre a galera tem interesse sim. O ouro e o cobre foram os metais mais antigos, né? Que foram descobertos pelos humanos, né? Sim, mais antigo. Você tem também o chumbo. O chumbo. O chumbo causou um problema muito grande em Roma por intoxicação. Só que eles descobriram bem depois, né? Que o chumbo que estava matando a população. Então eles faziam as canaletas de água, era tudo de chumbo, porque é um metal fácil de você manusear, né? E fazer as canaletas tudo de chumbo. Só que o chumbo é altamente prejudicial à saúde, né? Chumbo juntamente com cádmio, que é também um outro metal que eles usam para baixar o ponto de fusão do ouro, né? Porque assim, você tem, na tabela você vai derreter o ouro a 1123 graus, né? O ouro você derrete, mas se você precisar baixar o ponto de fusão desse metal, por exemplo, você fazer uma solda. Eu tenho que fazer uma solda que ela derreta mais rápido do que o ouro. Então tem que colocar materiais nessa solda para reduzir o ponto de fusão para eu conseguir fazer uma solda para soldar, por exemplo, fazer um concerto. O concerto é feito de ouro? É feito de ouro 750, ouro 18? Sim, feito de ouro 750. Porém, os metais compostos nessa solda, ele precisa ser de um tipo diferente que eu consiga baixar o ponto de fusão. Senão, eu não consigo soldar. Interessante, né? Interessantíssimo. Então, Márcio, o ouro no Brasil. O ouro no Brasil existe em alguns estados que se tem a permanência aí do ouro, né? Vamos dizer, Minas Gerais, acredito que tem a maior concentração de ouro do Brasil, talvez até do mundo, né? Hoje em dia é muito estudado a Amazônia, o Pará também é muito estudado, né? A parte de geologia, né? Que estuda justamente as rochas. E o que você tem para falar a respeito disso, assim? Existe aqui no Goiás também uma forma de também muito ouro, né? E eu ouvi também há pouco tempo atrás por que não é muito extraído, porque existe muito pouco estudo até na parte de geologia do ouro especificamente, né? Uhum. Vamos falar por Minas Gerais, né? Já vem o nome do estado, né? Minas. Então, assim, ele extraiu muito ouro no início, né? Na época
tempos passados aí da colonização, então você teve, portanto ele tem um nome, né, de Minas Gerais, né? É causado pelas minas que existiam. Pelas minas que tem lá. Hoje ainda tem minas de ouro lá, em Mariana, por exemplo, você tem mina que hoje é utilizada para mergulho, né? Você faz um curso de mergulho em caverna, você faz em Mariana porque você tem mina alagada, que você consegue fazer um mergulho, algum treinamento de mergulho em caverna. Mas vamos lá, você tem Minas Gerais, você tem essa região norte do Brasil aí, região do Pará, a Amazônia em si, e você tem uma grande dificuldade de fiscalização, né? E você tem muitos garimpos ilegais nessa região. Então, assim, o solo do Brasil é muito rico em ouro, é muito rico, é muito concentrado. Existem ouro eu acho que no mundo inteiro, mas você tem áreas específicas que você tem uma concentração um pouco maior, né? Você tem essa questão vamos falar da Amazônia e falar do Pará. Você tem muito garimpo nessa região e muito garimpo difícil de ser fiscalizado. E com isso, né, você tem a extração ilegal de ouro, né? O que é um garimpo ilegal? Então, garimpo ilegal, vamos falar o nome dele que eles costumam chamar. Eles chamam de barranco. Né? Você tem um barranco ali que você faz um garimpo ilegal e você utiliza produtos para você identificar ouro que é altamente prejudicial para a natureza, que eles usam mercúrio, né? Para poder destacar o ouro naquela bateia, que é aquele prato que o garimpeiro usa. Então, assim, até hoje eles usam o mercúrio para poder fazer. E o mercúrio é colocado ali para quê? Para separar o ouro? Para separar o ouro. Aí você coloca o mercúrio na bateia, você faz o procedimento ali e você consegue separar, deixar o ouro no fundo. Sim. Ele consegue jogar o ouro para o fundo, porque o mercúrio é um metal também é um metal líquido, né? O mercúrio é um metal líquido, altamente prejudicial à saúde, mas a galera, por falta de conhecimento e talvez ganância, né, em conseguir extrair cada vez mais, eles utilizam esse mercúrio nessas regiões que de difícil acesso, inclusive de fiscalização, e acaba jogando isso na natureza. Então, assim, acaba poluindo rios, lagos e tal. É complicado, é um negócio muito complicado. Trazer, quando você joga um mercúrio na natureza, tá na natureza. Está na natureza. Vai ser aí eliminado com peixe, vai estar contaminado, vai ter uma série de problemas aí ambientais que vai estar, né, em situações difíceis por causa desses garimpos ilegais, dessas pessoas que utilizam ainda o mercúrio. Mas existem, acredito eu, né, que existem garimpeiros aí, mesmo em áreas ilegais, que não utilizam o mercúrio não por agressão à natureza, mas ele vê que é prejudicial à saúde. Ele vê que o negócio faz mal para ele, então ele não vai utilizar. Mas se ele já está utilizando um garimpo ilegal, eu acredito que ele também não está preocupado com a questão ambiental. Eu acredito que ele está deixando de usar o mercúrio por ser prejudicial à sua própria saúde, né? Não ao meio ambiente. E quais são os tipos de rocha que são encontrados no ouro? O ouro você tem, hoje, né, um garimpo, você tem os veios que eles chamam, né? Você tem os veios dali e você vai em rios, às vezes leito de rios antigos, né? Rios antigos assim que hoje não corre mais nada, mas eles descobriram que na história passava um rio naquela região, né? Passava um rio naquela região. A rocha especificamente, você não tem uma rocha que o ouro está grudado naquela rocha, que isso deixa mais claro a evidência que o ouro veio purificado do espaço, né? Ficou em pepitas. Pequenas pepitas espalhadas no planeta, né? E os rios que conduziam essas pequenas partículas de ouro, e como o ouro é pesado, né? Geralmente numa curva de um rio, numa curva acentuada, os garimpeiros eles utilizam nessa curva, aonde o ouro está depositado nessa curva. Geralmente eles levantam algumas pedras, passam a bateia. Isso é um garimpo mais, não estou falando de um garimpo, como é que eu posso dizer? Mais amador, né? Mais amador, não estou falando de uma coisa industrial, né? Muitos garimpeiros amadores, vocês pegam rios, na curva do rio eles levantam uma pedra, passa a bateia ali, procura alguma coisa brilhosinha e consegue tirar às vezes alguma coisa. Né? Ainda existe isso? Ainda existe isso. Tem gente que faz isso muito no interior. Faz. Para extrair um pouquinho ali até e consegue. Até em musgos e raízes se encontra o ouro, Encontra, ou seja, o ouro não está depositado numa rocha. Ele está solto, ele está pulverizado ali em rios, alguma coisa assim. E tipo, na corrida americana, algumas histórias que encontrava-se veios, iam cavando, né? Achou um pouco de ouro aqui, então provavelmente vai ter mais.
E aí você vai cavando, cavando, cavando e você acaba encontrando um veio e ficando bilionário com o ouro que você encontrou depositado ali. Porque o que acontece? Você vai achando pequenas partículas e aí quanto mais você cava, você acha partículas maiores. Quanto mais você cava, você vai achando a quantidade maior até você achar um veio que tem quilos de ouro. Os sheiks, eles têm muitos carros que eles mandam fazer de ouro ou banhar a ouro. Tem como, por exemplo, eu pegar um carro ou algum objeto e banhar a ouro? Sim, tem como você fazer. Por exemplo, as medalhas olímpicas, por exemplo, elas são banhadas a ouro, né? As primeiras eram de ouro. Hoje a medalha de ouro, recebe um banho de ouro, né? E o carro dos sheiks de ouro, ele não é ouro puro, aquele carro é banhado a ouro, né? Tudo bem, é uma película bem espessa de ouro, mas é banhado, né? E as medalhas de ouro, mesma coisa, banhado. A semi-joia que você tem hoje no mercado, ela é banhada a ouro, né? Portanto, se você usa uma semi-joia durante um período muito intenso, ela começa a sofrer um desgaste e você começa a ver o outro metal que tem ali, né? Nessa semi-joia. Mas ela é envolvida por um metal precioso, que é o ouro. No caso, uma semi-joia dessa, se eu quiser transformar esse banho de ouro, o que tem ali de ouro, em ouro 24, eu consigo. Você consegue fazer a purificação e a extração daquele ouro. Onde o ouro não se perde. O ouro não se perde de forma alguma. Onde tem ouro, você consegue extrair. Ah, mas esse tipo de computadores é extraído. A pessoa junta um monte de sucata, passa por um processo químico, e esse processo químico vai extrair o ouro daquela... Ninguém vai ficar ali raspando com uma pinçazinha, não. Baterias celulares também, não, né? Antigamente são excelentes condutores, né? Aham. De energia, né? De energia, E aí você tem o ouro, né? Ouro naquilo dali. Aí passa por um processo químico, ele vai extrair aquele ouro. Tem algum profissional que faz isso? Geralmente, assim, o ourives geralmente pode fazer, né, isso daí, porque ele tem sabe os ácidos que vai ser utilizado para essa extração. Existe até vídeo na internet que eu acredito que ensina a fazer isso daí, mas eu não recomendo ninguém fazer em casa, porque o manuseio de ácido, né, se você não tiver preparado, não tiver com exaustores, pode contaminar seriamente o ambiente, né? Então não oriento fazer em casa. Mas existem indústrias que fazem esse tipo de processo e pessoas que fazem em casa com o devido cuidado, né? Que sabe manusear essa questão ácida aí. Mas é complicado, né? Você mexer com ácido. O ouro realmente é utilizado em aparelhos eletrônicos, já falamos, em satélites. Inclusive em satélites ele é utilizado pela sua parte bem fino, ele pode ser uma grande radiação solar, né? Sim. E com isso ele tem um controle melhor de temperatura também. O ouro é fantástico. O ouro é fantástico. Você pode simplesmente pegar... Vamos lá, suponhamos que a gente entre numa guerra, né? E o país passa ir na casa das pessoas para pegar o ouro e para poder financiar. O que a gente pode fazer? E tem na história, eu não lembro o nome do físico, mas isso aconteceu acho que na Alemanha, ele transformou o ouro dele em líquido. Tudo líquido. Fica um líquido laranja e guardou. Os soldados, quando entraram na casa para poder pegar o ouro, as medalhas que ele tinha ganhado de prêmio Nobel, estava tudo líquido. Líquido isso aqui, ó. Líquido. E depois passa por um processo químico que vai decantar esse ouro, aí ele vai para o fundo, e aí você volta a derreter e você tem o ouro novamente. A medalha foi embora, mas o ouro fica. É interessante. A medalha foi embora. Você consegue transformar o ouro por uma mistura ácida. Você conseguir rastrear de onde veio esse ouro, né? É bem complicado. É bem complicado. Hoje você tem uma solução ácida, uma mistura que eles chamam de água régia, né? Então é uma mistura de ácidos que ele vai dissolver todo o ouro e vai deixar ele líquido. Aí entramos na esfera dos alquimistas. Né? Exatamente. Os alquimistas transformavam tudo em ouro. É a parte da ciência, né? Eu falo que é a ciência por trás da joalheria, né? Porque o que é a joalheria? A joalheria é a união da arte com a ciência. Nada mais que isso. Você tem a arte, que você desenvolve os anéis, brincos, adornos no geral, a joia, e você tem a ciência por trás daquilo ali para você manipular o ouro, para você deixar ele numa liga mais macia, numa liga um pouco mais dura, deixar ele em ouro vermelho, deixar em ouro rosé, deixar em ouro amarelo. Então você tem toda essa ciência que vai dar esse amparo para o profissional, e você tem a arte
que vai desenvolver as joias. Então é a união. Eu falo que a joalheria é a união da arte e a ciência, né? Trabalha juntos ali. O que representa o ouro para você? Cara, o ouro representa hoje para mim, cara, tudo que eu consegui hoje, tudo que eu tenho hoje foi com ouro. Tudo que eu consegui hoje foi com ouro. Eu só tô aqui hoje falando com você sobre ouro porque há um tempo atrás eu decidi que isso seria a profissão da minha vida, trabalhar com ouro. E eu não tô pensando em parar tão cedo. E o que o ouro representa como ser humano? Cara, o ouro como ser humano, cara, entra uma questão muito mais complexa nesse quesito. Por quê? Você tem uma questão que pode acabar com muitos seres humanos, né? A questão do ego. A questão que muitos têm o ouro para você ter um status, para massagear um ego, que ego não leva ninguém a nada. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado em você ter alguma coisa em ouro e você passar uma imagem, sabe, que você não é. Como um instrumento opressor, né? Exatamente, exatamente. Muitas vezes você tem o ouro por você gostar da arte, você gostar da história, você gostar da ciência por trás daquilo dali. Mas existem pessoas que têm o ouro para oprimir outros, que não têm condição de ter aquilo, sabe? Isso daí, para mim... A cobiça, né? Sentido. A cobiça do ouro, né? Exatamente. Inclusive, os espanhóis, quando foram invadir o reinado nos Incas, né? Foram pela cobiça do ouro. E a cobiça, cara... Eximaram toda uma tribo por conta da cobiça do ouro. Exatamente. E o mercado do ouro é um mercado muito complexo, sabe? Porque, assim, eu já sofri 5 assaltos. Já sofri 5 assaltos. E quem compra esses assaltos? Ourives. Ourives que compra o assalto. Ou seja, as próprias pessoas do ramo fomentam a violência dentro do ramo. Então, ou seja, só existe assalto em loja de joias, só existe assalto em casa para buscar ouro, porque tem as pessoas que compram ouro. E pessoas que trabalham com ouro, compram ouro roubado. Então, assim... É muito complicado, é muito complicado. Às vezes você vai em um determinado local fazer um orçamento, isso já aconteceu, fazer um orçamento de uma joia, o meu preço é X. Ah, mas eu achei em tal lugar mais barato. Cara, o valor que ela achou estava abaixo do preço de mercado. Qual é a origem desse negócio? Cara, eu não quero nem saber. Só falei para a pessoa, olha, infelizmente eu não consigo cobrir esse orçamento, porque está abaixo do preço de mercado. Cara, compra lá. Eu não posso fazer nada. E o que o ouro representa para você de uma forma positiva para as pessoas? Porque tem esse outro lado, nós estivemos falando, né? O ouro numa aliança. Exatamente. O ouro numa lembrança que se tem. Cara, a joia. O ouro é o único bem que você tem que carrega história. Então, assim, para as pessoas que possuem ouro, ele tem história armazenado naquela peça. Por exemplo... eu faço manutenção de peças de 80 anos, que tem aquela peça, que ela foi fabricada. Eu fiz uma manutenção de um cordão daqueles relógios de bolso. Na época, a peça tinha 80 anos. Isso já tem mais de 15 que eu fiz esse trabalho. Quase 100 anos. Hoje ela já tem quase 100 anos. Então, qual é a história que ele carregava? A mulher me contou que ela precisava passar por um polimento, porque ela ia já passar essa peça para a próxima família, né? E eu fui o selecionado para fazer esse trabalho, né? Ela me escolheu porque achou uma pessoa de confiança e tal. E como que era esse cordão? Esse cordão era feito com fios de cabelo. Fios de cabelo da Tatá, da avó dela, que faleceu no parto da sua 3ª filha, ou 4ª filha, não me recordo. E aí o pai, né, o marido dessa dona que faleceu, ele gostava muito dela, ele trabalhava em embaixada, ele estava nessa época na Alemanha, se não me engano. Ele descobriu um artesão na Suíça que fazia um trabalho fantástico com cabelo. Ele levou o cabelo dela para lá, cara, e ficou um negócio fantástico. Uma renda perfeita que o cara fez, um trançado de renda nesse cabelo e colocou um mosquetão para segurar o relógio, né? No finalzinho lá, um mosquetão para colocar acho que para prender no bolso, alguma coisa assim, e uma argolinha para você passar no relógio e 3 adornos redondinho, cravejado com safira, rubi e esmeralda no meio do cabelo. Isso é ouro, isso é história. Isso para o ser humano não tem preço que pague uma coisa dessa.
Então, assim, isso para o ser humano é fantástico. Então, é isso que o ouro carrega, né, no ser humano, é a história, que eu acho que é o único patrimônio, é o único bem que a pessoa tem que tem uma história, que tem um valor sentimental muito grande. Às vezes, um anel, o valor real dele financeiro é muito pequeno, né? Mas o valor que aquilo tem para aquela pessoa não tem valor que pague. Por isso que eu faço o meu trabalho com essas peças, eu valorizo a peça não pelo valor do peso, eu valorizo a peça do que ela se representa para essa pessoa. Então, assim, trabalhar com ourivesaria não é só você ser técnico, é você também entender, né, o que aquela joia representa para cada um que me procura hoje para realizar um determinado trabalho. O ouro é fantástico. Você falando, eu lembrei de uma matéria, não sei se eu vi no Discovery ou no National Geographic, de um mergulhador que ele custava mergulhar assim na costa, né? Aí ele mergulhou e encontrou uma aliança de ouro. Ele, caramba, aí chegou lá, aí ele viu que tinha o nome de um casal e com a data. E era tipo 20 anos a data ali atrás, né? Uhum. Aí ele, caramba, aí ele foi, pegou, começou a pesquisar nos cartórios da região. Aí encontrou a certidão de casamento do casal. Aí ele foi, descobriu onde estava o casal. Aí encontrou, eles ainda estavam casados. Aí ele deu, né, de presente, né, que ele tinha encontrado. Aí o cara falou, caramba, eu tinha perdido no outro dia que a gente casou, que a gente foi lá na... Tinha lua de mel. Aí perdeu, caiu no mar. E o mergulhador achou. Aí o mergulhador achou. Eu vi isso acho que aconteceu na Austrália. Eu não lembro o país, mas... Eu acho que foi na Austrália isso daí. Olha só que fantástico, E não aconteceu tão longe isso não, aconteceu comigo. Por quê? Eu estava no mar, no Espírito Santo, na Praia do Morro, em Guarapari. Eu fui mergulhar, eu e minha esposa, estávamos mergulhando no mar. Mergulhamos. Minha aliança, naquela época, eu era mais magrinho, né? Hoje estou mais fortinho. E a aliança, perdi a aliança. Quando eu subi, tinha perdido a aliança. Cheguei, né? Aí cheguei procurei ali, e o mar, né? E aí eu vasculhei aquela área, não consegui encontrar. Aí fui pra areia, falei pra algumas pessoas que estavam na areia, inclusive algumas sobrinhas. Falei, olha, quem encontrar essa aliança, o tio vai dar um dinheiro tanto. Brincando, né? Brincando, porque eu sabia que eu não iria encontrar. Meu amigo, demorou uns 10, 15 minutos. Ela veio, tio, achei sua aliança. Uau! Ela andando no mar, entrou no dedo dela do pé, no dedinho do pé, e aí era pra mim, né? Minha mulher fala que essa era pra mim. Impressionante isso. Aí você acredita no acaso? Não tem como acaso. Teve que assinar o cheque. Né? Não tem. E aí, lógico que eu tive lógico. Na época era coisa de R$100, uma coisa mais pelo valor sentimental, né? Claro. Que se tem, né? Não tem acaso. É impressionante, não tem acaso. Essa energia que a gente tem fabricando, eu acho que tem tempo para falar mais um pouquinho aqui. Tem, com certeza. Então, assim, aconteceu um caso, ano passado, um casal me procurou para fabricar um par de aliança. Beleza. Eles estavam mudando de Brasília, estavam indo para o sul, e aí eu fui fazer a aliança deles. Aí ela trouxe o material para eu fazer a aliança, né? Me deu um par de aliança para poder derreter e fabricar a aliança deles. Só que ela me deu um par de aliança do pai dela, que já havia falecido, né? E da mãe, que ainda estava viva. Ok, peguei aquilo dali e vou fabricar o par de aliança dela. O modelo que ela escolheu, o peso era superior ao par que ela havia me dado. Eu tinha ainda que colocar um pouco mais de ouro. Beleza, no dia que eu comecei a fazer o trabalho, geralmente eu faço da seguinte forma. Eu formo primeiro a aliança masculina, primeiro das damas, e depois eu faço a masculina. Por que eu faço isso? Eu sempre fiz assim, sempre dei a prioridade para moldar primeiro o lado feminino e moldar depois o lado masculino. Sempre dessa forma. Gentileza, né? Aí eu moldei o lado feminino. Aí quando eu fui moldar o lado masculino, eu falei, nossa. Só que eu moldei o lado feminino usando todo o ouro dela. Todo o ouro do par da aliança que ela havia dado. E quando eu fui moldar o lado feminino, eu falei, nossa, ela me deu para fazer o par. Ou seja, eu tenho que derreter tudo junto e fazer o par com esse ouro aqui. Aí algo na minha cabeça, um insight assim, cara, faz a dela, é isso mesmo, faz a dela só com esse ouro. A dele você faz com o seu material. Falei, cores compatíveis, em ouro amarelo. Aí eu, não, vou derreter. Aí de novo.
ó, a dela é isso aí, com esse iodo. Falei, beleza, vou fazer. Peguei o meu ouro, derreti e moldei o aro masculino. Fiz a aliança, terminei de fazer a aliança, olhei as cores, porque o ouro amarelo, dependendo do metal que é ligado, ele pode dar uma diferença de cor, realmente ficou igual. E no dia de entregar, muito engraçado isso, Pete, muito engraçado, cara. Na hora de entregar a aliança, aquela vozinha, fala pra ela que a aliança do casal tá contida só na aliança dela. Eu falei, não, velho, eu tô ficando doido, meu irmão. Não vou falar isso. Isso eu brigando dentro da minha cabeça, né? Eu falei, pois é, tá, ficou bonito, ela colocou no dedo, gostou, tava na data da entrega certinho, só eles passaram na loja, acho que numa sexta-feira. Beleza. Fala. Falei, cara, não vou falar, velho. Não tem necessidade, é irrelevante. Eu tô ficando doido com isso, né? Fala, rapaz. Eu não vou falar, velho. Eu brigando comigo. Aí, peguei a maquininha, passar o cartão. O cartão passou? Não. Deu um erro lá, velho. O cartão não passou. Não passou. E aquela voz, fala. Eu falei, não vou falar, velho. Brigando com a sua consciência. Beleza, eles levantaram e foram embora. Márcio, outra hora a gente volta, cara. Não sei o que deu aqui. Voltaram no dia seguinte. E aquele negócio ficou. Fala. Aí eu falo pra eles passarem o cartão. Eu falei, tudo bem, vou falar, velho. Eu virei pra ela e falei assim, ó, o cartão... a aliança que você me deu, eu fiz somente o seu par. A sua aliança. A aliança da menina. A sua eu fiz com o meu material, porque como tinha que completar o ouro, eu deixei para completar só na sua aliança. Eu não derreti tudo, ou seja, na sua aliança, meu amigo, não tá contido o ouro que era dos pais dela, tá ok? Pô, não, legal. Cara, a menina se emocionou com isso, sabe? Com isso que eu fiz. Aí ela, pô, Márcio, obrigado e tal, pô, tô muito feliz em você ter me contado isso e tal, porque, pô, aqui é a aliança do meu pai, que, pô, meu pai já faleceu, ia ser aquilo, coisa e tal, né? E até então eu não sabia que o pai dela tinha falecido. Tudo estava inserido dentro. Exatamente. Aí você vê, será que não tem energia naquelas alianças ali? Eu tenho certeza que tem alguma coisa. Além da parte técnica, sabe? E aí ela ficou super feliz e tal, aí colocou no dedo, já saiu com a aliança no dedo, e aí passou o cartão, aí deu tudo certo, e aquela vozinha, falei pra te falar, pô. Mas olha só que negócio interessante, cara. E eu já tive outras experiências com isso, que no meu ateliê eu falei em voz alta, no serviço não estava dando certo, eu virei e falei, olha, sinto muito, mas... você não está mais aqui, você não está mais presente. Agora essa joia aqui, esse material vai fazer parte da vida de uma outra pessoa que vai ficar ainda dentro da família. Então eu não sei por que, né, essa dificuldade em deixar eu fazer o trabalho. Só que eu falei em voz alta. Véio. Meu amigo, as coisas fluíram. Impressionante, velho. Impressionante. E assim, cara, tem um monte de exemplos aí que a gente fala, quem trabalha nessa área de ourivesaria, por eu estudar algumas outras coisas e ter curiosidade de buscar outros conhecimentos, eu vejo que, cara, a parte de joalheria, que você trabalha ali no manual, vendo, conversando com a pessoa, vendo a história de cada um, é muito maior, né, do que você pegar uma peça pronta, você ir numa loja comprar um negócio pronto, que ali já foi... Se tinha alguma energia naquilo dali, já ficou purificado lá atrás, né? Sim. Mas quando você vai fazer alguma coisa com uma aliança que você está trazendo dos pais, que você está trazendo de alguém, cara, é muito importante você ter esse negócio e fazer. Eu utilizo isso somente para fabricar aliança. Também para fabricar aliança que eu utilizo esse tipo de coisas, né? Utilizar o ouro, às vezes, assim, da pessoa. Porque muitas vezes, quando é uma outra joia e tal, sei lá, eu sinto, velho, que não é uma coisa... sentir, né? É o sentir, é a vibe do momento ali. Às vezes a pessoa me passa um negócio que a peça já era dela, ela só quer transformar numa outra coisa. E por precaução, o que eu faço? Eu não derreto aquele ouro dela. Eu fabrico uma peça e mostro, olha, é isso aqui que você queria? Porque às vezes cabe da pessoa falar assim, cara, não era isso que eu queria, eu quero meu anel de volta, cara, tá aqui. Por uma questão de segurança e não deixar a pessoa, sei lá, frustrada com o trabalho. Isso nunca aconteceu. De eu fazer um trabalho e a pessoa não gostar, a pessoa sempre gosta do resultado final. Mas sempre é se prevenir. Mas eu me resguardo. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor
que tem aquela peça dali. Então, geralmente eu me resguardo em relação a isso. Mas agora, quando o assunto é aliança, não, aliança eu já trato diferente. Aliança eu já trato diferente porque, cara, é um casamento, é um negócio que está unindo duas pessoas e eu levo muito isso a sério. Eu também acredito muito nesse lance de energia, né? E quando a gente vai estar adquirindo ou comprando alguma peça, acho que é muito importante a gente pensar nisso, assim, que energia que aquela peça está carregando, né? Sim. Porque ainda mais hoje, a gente está vivendo no Brasil um cenário que não é muito saudável, né? Nesse aspecto, né? Alguns barrancos por aí, né? Então, acho que é importante a gente ter esse cuidado, essa valorização, porque não é só o cuidado da peça em si, da energia, mas também aquela peça ali, ela está contaminando uma pessoa com mercúrio ou com o meio ambiente, né? Essa cadeia. Será eu vou participar disso, né? Eu acho que as coisas é muito importante. A gente não consegue saber se é ou não é, mas a gente tem isso dentro da nossa cabeça, porque daí a gente pode fazer alguma diferença. Sim. Né? Então, para deixar as pessoas mais tranquilas em relação a isso, quando você compra uma coisa de uma certa procedência, de uma loja que tem uma procedência, de uma loja que o profissional te passa uma confiança, cara, dificilmente esse ouro está vindo de uma região duvidosa. Dificilmente está vindo. Geralmente está vindo de uma empresa idônea que trabalha com indústrias sérias que fazem extração desse metal do solo. E muitas vezes é um pouco mais caro. Não tem como não ser mais caro. Não tem como não ser mais caro. Por exemplo, hoje, as peças que eu fabrico, eu compro ouro puro, ouro 1000, né? Transformo ele em 18 e fabrico a peça. Agora, tem muitas pessoas que fabricam, por exemplo, você acha uma aliança na rua, acha uma correntinha, vai ali, vende para alguém, esse alguém derrete e fabrica uma peça. E te entrega. E aí? Eu não costumo fazer isso daí. Eu só utilizo as peças ali para fabricar quando é uma peça que a pessoa me dá para derreter. É a procedência, né? Exatamente. Ficar alerta quanto à procedência. E o que o Vitor falou, ter a atenção quanto à cadeia de produção disso, da onde que veio, né? Da origem de cada coisa. Acho que isso é importante. O ouro hoje você tem uma tabela. Hoje o ouro está um pouco acima de R$315 um grama, né? Ah, mas eu vi um local mais barato. Cara, beleza. Agora, qual é a procedência disso? Será que não foi fruto de um assalto? Não é de assalto porque eu não compro de bandido e tal, mas você sabe. É complicado, cara, é complicado. Como disse um amigo meu, o ouro não é barato. Para ele ser barato, ou ele precisa ter liga alterada ou ser roubado. Então, essas duas variáveis aí que vai colocar no ouro. Ou é liga alterada ou é roubado. De procedência, assim, duvidosa. Então... já viu como que eu tô comprando um ouro baratinho ali. Cara, o ouro não é baratinho. Então, tem alguma coisa errada, né? Porque, imagina, o ouro está 315, o ouro bruto, né? Você vai comprar uma peça de R$280 o grama? Peraí, velho. Tem alguma coisa errada. Qual é a procedência disso? Então, a gente não sabe, então acaba... não, mas eu quero um ouro vou fazer um par de aliança, enfim. Não, porque o cara lá ele compra da caixa, pega as peças da caixa, derrete e faz o par de aliança. Beleza, de quem é daquilo? Que energia está composta naquelas peças que ele derreteu ali? Cara, é complicado. É complicado. É isso aí, nesse bate-papo exclusivo, falando de coisas bem importantes, que é o ouro. Ouro. Inxalá. Inxalá. Márcio, você tem um canal também onde que as pessoas queiram estar te acompanhando e também estar falando um pouco... Saber um pouco mais do ouro, né? Lá você explica... Sim, eu tenho um canal que eu falo sobre a ciência por trás da joalheria, né? Eu não falo sobre a parte técnica. Tem alguns vídeos técnicos ali, alguns vídeos que eu faço para a galera que está iniciando no ramo, alguns processos de fabricação de joias. Né? Eu falo sobre... Hoje a gente tem 3 processos de fabricação de joia, que você tem o processo de laminação, né? Processo de fundição de seda perdida e processo de usinagem. Eu falo algumas coisas sobre isso no canal, mas o intuito do canal é mais informativo, para deixar as pessoas mais seguras na hora de comprar, na hora de realizar um serviço e tal. Eu tenho sim um canal. É Elegância e Joias o nome do canal. Elegância e Joia, você aí se inscreva nesse canal e também não deixe de nos seguir, né, Vitor? Exatamente. Se inscrever no nosso canal, apertar no sininho para receber as notificações e comenta aqui o que você achou.
No Instagram você chegou a falar do seu Instagram? Não. Não. Eu tô passando por uma transição agora de mudança de nomes e tal. E em breve eu vou passar para meus seguidores que vai mudar algumas coisinhas esse ano. Excelente, então. Então, a oportunidade de estar aqui hoje com o Márcio, especialista em joia, especialista em ouro. Boas informações foram trazidas no dia de hoje. E mais um episódio desse Lamparina Cash com você e com o nosso amigo Vitor Mesquita, um ícone da música e da produção de audiovisual pelo país afora. Quero agradecer a oportunidade, foi realmente muito bom, a gente aprendeu um tanto, né? Com certeza, estou especialista em ouro. E Lamparina tem uma passagem de Jesus, né? A gente falando ao longo desse episódio. Jesus recebeu os 3 reis magos ouro, né? E ele fez um bom uso desse ouro, né? Então que a gente possa pegar esse exemplo e poder colocar na nossa vida as oportunidades que a gente tem na vida e fazer o bem para as pessoas. É isso aí. Valeu. É isso, pessoal. Eu agradeço aí pelo convite em poder passar um pouquinho dessa informação aí pro pessoal e sucesso a todos aí, que tenhamos um 2023 abençoado. Muito ouro. Muito ouro. Todos nós. Que 2023 seja só o ouro, Inxalá. Que a aurora brilhante esteja presente em nossos corações e nosso dia a dia, auxiliando sempre quem está do lado. Abraço a todos. Um abraço. Comenta aqui. Esse episódio foi só o ouro. É isso aí.